A Câmara Federal aprova projeto que favorece réu quando há empate em julgamentos de processos criminais. A proposta, que segue para o Senado, também altera regras para expedição de habeas corpus. A proposta prevê mudanças no Código de Processo Penal e na lei que institui normas procedimentais para processos apresentados no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal e em tribunais também de segunda instância, como crimes de ação penal pública, habeas corpus e recursos. Na prática, os acusados poderão ficar livres da prisão quando houver empates em julgamentos pelas cortes judiciais. O texto, que passou em votação realizada entre os deputados, determina a proclamação imediata de uma decisão mais favorável ao réu no caso de empate, mesmo que o julgamento tenha ocorrido sem a totalidade dos integrantes do colegiado ou mesmo por impedimento, suspeição ou ausência de um dos membros da corte. Segundo o projeto, também é assegurada a expedição de habeas corpus de ofício por juiz ou tribunal, ainda sem o conhecimento da ação ou recurso contra uma possível coação ilegal. A regra do empate favorecer aí o réu foi alterada em 2021 pelo então presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, mas passou a valer apenas para habeas corpus, que é quando o acusado está preso e pede liberdade. Com o novo projeto, a regra do empate vai valer para todos os julgamentos. A mudança poderá mudar, por exemplo, o resultado de condenações já proferidas no passado e provocar também uma onda de revisões nos tribunais. O autor do texto, o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, defendeu a proposta durante o pronunciamento dele na Câmara Federal. Vamos ouvir. Vem para resolver um problema. Em caso de empate, hoje, em matéria, por exemplo, de habeas corpus, já se define favorável ao réu. Há, inclusive, previsão no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. O que o projeto faz? Tão somente estende para as decisões de matéria de caráter penal e processual penal a mesma lógica, submetendo-se à Constituição Federal, onde está consagrado o princípio da presunção de inocência. Para haver condenação, é necessário que haja maioria. Sem maioria, não há condenação. Sem maioria, presume-se inocente. Em contrapartida, o deputado paranaense Detão Dallagnol, do Podemos, fez uma crítica contundente a esse texto, ressaltando que ele vai ampliar a impunidade no país. Apesar da manifestação do parlamentar, o projeto foi aprovado sem maiores dificuldades. Esse projeto, do modo como ele está, ele não enfraquece o Ministério Público, ele não enfraquece o Judiciário. O que ele faz é fortalecer os criminosos, fortalecer os bandidos. E se nós hoje aprovarmos a ideia de que o empate favorece o réu, nós vamos garantir que nas grandes operações os réus sejam absolvidos e alcancem a impunidade. Nós vamos discutir aqui na correria de um dia para o outro e aprovar uma norma dessa gravidade que coloca bandidos na rua, que coloca criminosos na rua. Para virar lei, o projeto ainda precisa de aprovação no Senado e da sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bia, qual o partido deputado que é autor do projeto? O autor do projeto, o deputado Rubens Pereira Júnior, é do PT do Maranhão. Ah, do PT. Tá bom. Então vamos lá, gente. Isso é o que a gente acabou de falar aqui. No Brasil, a lei avança contra a punição de quem faz mal feitos. É isso. É isso. Na prática, vai prender ainda menos gente. Já é muito difícil se prender alguém no Brasil. Olha que para um juiz meter uma prisão hoje, ele tem que estar com muitas provas, com muitas coisas resolvidas, porque tudo joga contra isso. Você tem certeza, tem ali o esquema desvendado, revelado, mas você não consegue. Por quê? Porque a lei protege o bandido. É isso que nós estamos falando. Agora, no que já está ruim, eles querem piorar ainda mais. Aí um petista vai lá e apresenta isso. Olha, não, se tiver empate, não vai ser preso. Assim como eles mudaram a regra da segunda instância, assim como eles vão mudando a regra, vão flexibilizando as leis para a gente ter um império da impunidade. A verdade é essa. Eu sempre lembro, quando eu vejo notícias como essa, daquela história do Ronald Biggs. Todo mundo sabe que é o assalto do século, né? Ele assaltou o trem pagador lá em Londres. Para onde que ele veio? Para o Brasil. Porque o mundo enxerga o Brasil dessa maneira. Nós somos aqui um bananal grande, não tem lei, não tem nada, fica lá. Filmes norte-americanos. Foge para o Brasil quando faz alguma coisa errada. Porque as pessoas nos enxergam assim, infelizmente. Nós vamos avançando cada vez mais para essa constatação, viu, Pedroso? O crime no Brasil compensa. Compensa.
E é isso que passa no coração do sujeito lá de Faxinal, de Cruz Maltina. Ele olha os grandes atores políticos e fala, peraí, eles estão tendo a parte dele da cá o meu. Então, quando você percebe esse desmonte de toda a estrutura de combate à corrupção, quando você percebe qualquer chance de punibilidade para quem faz malfeitos, na verdade é isso, você está estimulando o crime. Você estimula que as pessoas não entendam que vão ser punidas, então elas metem a mão sem medo. Sem medo. E daí você percebe ali, no chão do plenário da Câmara Federal, um pacto da mediocridade. Todo mundo com o rabo meio enrolado, com medo, vota e aprova esse tipo de medida. Quando ele fala ali, o autor do projeto, não, isso é para garantir que pessoas inocentes não sejam punidas. Espera aí, essa questão de empate, Marco, é só em órgão colegiado. Ele já passou por um juiz de primeiro grau. Ele já teve ali a chance de se defender, já apresentou suas contrarrazões, teve todo o direito a apresentar suas provas. Agora, daí eles querem ali garantir uma flexibilidade maior dos habeas corpus, garantir a questão do voto do empate. Ou seja, eles estão querendo, Mark, cada vez mais ser ali isentos da justiça. E quem foge da justiça, algum motivo tem. Sobre esse assunto é importante falar uma coisa. As pessoas convencionaram a ver o Ministério Público, por exemplo, como o acusador sem dó nem piedade, mas não é verdade. Aqui só vem para a televisão, né, os casos maiores e casos mais consolidados. Agora, os promotores de justiça não são acusadores, eles promovem a justiça. Daí vem o nome. Tem muita coisa, Pedro, que chega no Ministério Público, o promotor nem toca. Isso aqui não. Então, já passou esse primeiro filtro. É verdade que não tem o contraditório nessa parte, mas já passou pelo filtro dos policiais, aí sobe para o filtro do Ministério Público, aí vai para um juiz de piso. Então já passou por 3 revisões, digamos assim. E aí, depois, se tiver mesmo alguma coisa, o cara vai ser preso e o processo vai correr, enfim. Mas não é assim, alguém teve a ideia, não gosta de você, eu vou prender. O sistema funciona, ou deveria funcionar. O problema é que muita gente pega atalhos. E vamos falar a verdade aqui, só vai se beneficiar aí disso aí quem tem advogado. Quem é rico e paga bom advogado para fazer subir o processo por uma segunda instância. Porque senão, o ladrão de galinha, coitado, coloca na cela e joga a chave fora. A Câmara Federal aprova projeto que favorece réu quando há empate em julgamentos de processos criminais. A proposta, que segue para o Senado, também altera regras para a expedição de habeas corpus. A proposta prevê mudanças no Código de Processo Penal e na lei que institui normas procedimentais para processos apresentados no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal e em tribunais também de segunda instância, como crimes de ação penal pública, habeas corpus e recursos. Na prática, os acusados poderão ficar livres da prisão quando houver empates em julgamentos pelas cortes judiciais. O texto que passou em votação realizada entre os deputados determina a proclamação imediata de uma decisão mais favorável ao réu no caso de empate, mesmo que o julgamento tenha ocorrido sem a totalidade dos integrantes do colegiado ou mesmo por impedimento, suspeição ou ausência de um dos membros da corte. Segundo o projeto, também é assegurada a expedição de habeas corpus de ofício por juiz ou tribunal, ainda sem o conhecimento da ação ou recurso contra uma possível coação ilegal. A regra do empate favorecer aí o réu foi alterada em 2021 pelo então presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, mas passou a valer apenas para habeas corpus, que é quando o acusado está preso e pede liberdade. Com o novo projeto, a regra do empate vai valer para todos os julgamentos. A mudança poderá mudar, por exemplo, o resultado de condenações já proferidas no passado e provocar também uma onda de revisões nos tribunais. O autor do texto, o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, defendeu a proposta durante o pronunciamento dele na Câmara Federal. Vamos ouvir. Vem para resolver um problema. Em caso de empate hoje, em matéria, por exemplo, de habeas corpus, já se define favorável ao réu. Há, inclusive, previsão no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. O que o projeto faz? Tão somente estende para as decisões de matéria de caráter penal e processual penal a mesma lógica, submetendo-se à Constituição Federal, onde está consagrado o princípio da presunção de inocência. Para haver condenação, é necessário que haja maioria. Sem maioria, não há condenação. Sem maioria, presume-se inocente. Em contrapartida, o deputado paranaense Detão Dallagnol, do Podemos, fez uma crítica contundente a esse texto, ressaltando que ele vai ampliar a impunidade no país. Apesar da manifestação do parlamentar, o projeto foi aprovado sem maiores dificuldades. Esse projeto, do modo como ele está, ele não enfraquece o Ministério Público.
ele não enfraquece o judiciário. O que ele faz é fortalecer os criminosos, fortalecer os bandidos. E se nós hoje aprovarmos a ideia de que o empate favorece o réu, nós vamos garantir que nas grandes operações os réus sejam absolvidos e alcancem a impunidade. Nós vamos discutir aqui na correria de um dia para o outro e aprovar uma norma dessa gravidade que coloca bandidos na rua, que coloca criminosos na rua. Para virar lei, o projeto ainda precisa de aprovação no Senado e da sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bia, qual o partido deputado que é autor do projeto? O autor do projeto, o deputado Rubens Pereira Júnior, é do PT do Maranhão. Ah, do PT. Tá bom. Então vamos lá, gente. Isso é o que a gente acabou de falar aqui. No Brasil, a lei avança contra a punição de quem faz malfeitos. É isso. É isso. Na prática, vai prender ainda menos gente. Já é muito difícil se prender alguém no Brasil. Olha que para um juiz meter uma prisão hoje, ele tem que estar com muitas provas, com muitas coisas resolvidas, porque tudo joga contra isso. Você tem certeza, tem ali o esquema desvendado, revelado, mas você não consegue. Por quê? Porque a lei protege o bandido. É isso que nós estamos falando. Agora, no que já está ruim, eles querem piorar ainda mais. Aí um petista vai lá e apresenta isso. Olha, não, se tiver empate, não vai ser preso. Assim como eles mudaram a regra da segunda instância, assim como eles vão mudando a regra, vão flexibilizando as leis para a gente ter um império da impunidade. A verdade é essa. Eu sempre lembro, quando eu vejo notícias como essa, daquela história do Ronald Biggs. Todo mundo sabe que é o assalto do século, né? Ele assaltou o trem pagador lá em Londres. Para onde que ele veio? Para o Brasil. Porque o mundo enxerga o Brasil dessa maneira. Nós somos aqui um bananal grande, não tem lei, não tem nada, fica lá. Filmes norte-americanos. Foge para o Brasil quando faz alguma coisa errada. Porque as pessoas nos enxergam assim, infelizmente. Nós vamos avançando cada vez mais para essa constatação, viu, Pedroso? O crime no Brasil compensa. Compensa. E é isso que passa no coração do sujeito lá de Faxinal, de Cruz Maltina. Ele olha os grandes atores políticos e fala, peraí, eles estão tendo a parte dele da cá o meu. Então, quando você percebe esse desmonte de toda a estrutura de combate à corrupção, quando você percebe qualquer chance de punibilidade para quem faz malfeitos, na verdade é isso, você está estimulando o crime, você estimula que as pessoas não entendam que vão ser punidas, então elas metem a mão sem medo, sem medo. E daí você percebe ali, no chão do plenário da Câmara Federal, um pacto da mediocridade. Todo mundo com o rabo meio enrolado, com medo, vota e aprova esse tipo de medida. Quando ele fala ali, o autor do projeto, não, isso é para garantir que pessoas inocentes não sejam punidas. Espera aí, essa questão de empate, Marco, é só em órgão colegiado. Ele já passou por um juiz de primeiro grau. Ele já teve ali a chance de se defender, já apresentou suas contrarrazões, teve todo o direito a apresentar suas provas. Agora, daí eles querem ali garantir uma flexibilidade maior dos habeas corpus, garantir a questão do voto do empate. Ou seja, eles estão querendo, Mark, cada vez mais ser ali isentos da justiça. E quem foge da justiça, algum motivo tem. Sobre esse assunto é importante falar uma coisa. As pessoas convencionaram a ver o Ministério Público, por exemplo, como o acusador sem dó nem piedade, mas não é verdade. Aqui só vem para a televisão, né, os casos maiores e casos mais consolidados. Agora, os promotores de justiça não são acusadores, eles promovem a justiça. Daí vem o nome. Tem muita coisa, Pedro, que chega no Ministério Público, o promotor nem toca. Isso aqui não. Então, já passou esse primeiro filtro. É verdade que não tem o contraditório nessa parte, mas já passou pelo filtro dos policiais, aí sobe para o filtro do Ministério Público, aí vai para um juiz de piso. Então já passou por 3 revisões, digamos assim. E aí, depois, se tiver mesmo alguma coisa, o cara vai ser preso e o processo vai correr, enfim. Mas não é assim, alguém teve a ideia, não gosta de você, eu vou prender. O sistema funciona, ou deveria funcionar. O problema é que muita gente pega atalhos. E vamos falar a verdade aqui, só vai se beneficiar disso aí quem tem advogado. Quem é rico e paga bom advogado para fazer subir o processo por uma segunda instância. Porque senão, o ladrão de galinha, coitado, coloca na série e joga a chave fora.